Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa belezura aí, Atrium 600, amplificador duplo par diferencial, e vamos também falar sobre algumas particularidades deste amplificador. Como todos sabem, né, os amplificadores duplo par diferencial, eles foram oriundos aí do Dr. Marshall Leach, que fez os primeiros testes com amplificadores dessa natureza, uma topologia de certa forma arrojada. Porém, existem alguns tipos de restrições que a gente precisa entender como funciona desse amplificador. É evidente que esse vídeo nós vamos fazer ele bem longo e dividir ele em partes, porque realmente é um assunto um pouco extenso do ponto de vista de análise, né, de amplificadores. E para quem faz manutenção, gente, precisa saber alguns pontos inéditos, né? Então, nesse vídeo de abertura eu vou mostrar para vocês as características desse amplificador, o que ele faz e como ele faz, a parte de estruturamento da forma de onda, e uma coisa realmente que é inusitada é a parte do ajuste de bias, ok? O ajuste de bias, ele influencia na maioria dos amplificadores na sua qualidade, na sua distorção harmônica. Porém, neste caso aqui, nós temos uma particularidade que eu vou mostrar agora, através de forma de onda. Então vamos aqui, esse amplificador ele foi linearizado e foi linearizado ao máximo, ok? Então vamos analisar do ponto de vista do formato de onda. Vamos mostrar para você que a forma de onda está limpa, né? A 1 kHz, ok? Cefamento simétrico, tensão de alimentação ali, ó, 65 volts simétricos, ok? Então nós estamos aqui realmente com o amplificador linearizado, só que tem um detalhe. Eu vou passar para vocês agora uma análise de frequência de 20 a 20. Então nós vamos aqui ajustar o nosso amplificador. Você observa que ele está sendo bem linear aí, tá certo? Mas o que acontece normalmente não é isso, ok? Por que que isso acontece normalmente quando os amplificadores estão linearizados? Porque você tem uma largura de banda controlada e tem uma etapa de duplo par diferencial atuando individualmente em cada VAS, ok? Eu desabilitei aqui o nosso VI limiter justamente para não afetar no teste e você tirar conclusões equivocadas aqui do vídeo. Então, mais uma vez, eu vou chamar vocês aqui a atenção em analisar esse circuito com muito cuidado. Esse projeto aqui, ele foi bastante trabalhado. Inclusive, eu tenho algumas placas que eu parei de montar justamente para poder fazer esse arredondamento. As placas estão aqui. Eu vou retomar a montagem das placas e vou dizer uma coisa para vocês. Esse amplificador, gente, bem linearizado, ele fica excelente. Porém, quando sofre intervenções de manutenção, a gente tem que deixar ele o mais próximo possível do que ele era antes. Normalmente isso não acontece, porque as pessoas se preocupam somente em fazer teste de 60 Hz, teste de 1 kHz, mas não avançam nos testes de forma de onda. É evidente que você vai precisar de um osciloscópio de boa qualidade, ter em mãos um osciloscópio de boa qualidade que você não encontra mais no mercado aí com preço atrativo. Então você vai comprar normalmente aqueles chineses que vendem, né? Que tem uma lentidão nas suas medições. E digo para você, não é um bom negócio se você compra um equipamento desse tipo para adequar as suas finanças, porque você está dando tiro no pé. Primeiro que você vai estar com um osciloscópio que não vai lhe atender completamente de forma absoluta, porém ele vai até lhe mostrar uma forma de onda. Para quem não tem nada, está começando a trabalhar com eletrônica, aí a gente ainda dá o benefício da dúvida, mas para quem trabalha profissionalmente na área, gente, é complexo você não ter um equipamento que faça uma medição e lhe dê uma garantia do que está sendo aferido.
E normalmente o osciloscópio, vocês normalmente não fazem a aferição do osciloscópio, mas existe realmente uma aferição que tem que ser feita, a ponta de prova linearizada, tudo isso tem que ser feito antes de você fazer as medições. Eu normalmente faço isso aqui em nosso laboratório. Todo mês eu estou fazendo uma aferição do nosso osciloscópio, eu faço o teste de onda quadrada, ver se está tudo ok, para que a gente não tenha problemas com a medição dos amplificadores, que é um dos pontos que eu vou falar agora. Voltando aqui, ó, nós estamos na frequência de 1 kHz, certo? Forma de onda senoidal, mas a gente precisa mostrar para vocês isso aqui, ó. Vou tirar a onda quadrada. A onda quadrada, a gente analisa ela, ó. Observe que os overshoots e undershoots estão aparecendo, ok? Isso daí não é uma coisa proposital. Nós fazemos esse tipo de medição justamente para fazer essa linearização. Isso é sinal que existe uma polarização excessiva no circuito. Mas tem um detalhe: se eu não fizer essa polarização nesse circuito, eu vou ter uma deformidade na forma de onda senoidal em alta frequência. Vou mostrar para vocês aqui agora. Então eu já fiz toda a linearização do amplificador e vou subir a frequência agora para 20 kHz, tá? Que é o nosso limite de percepção. Então tá aí a forma de onda a 20 kHz. É evidente que se eu não tivesse feito a linearização, você não veria a forma de onda dessa forma aí, vocês estão vendo, tá? Então eu tenho uma forma de onda absoluta e você não observa nenhum tipo de ruído na fonte. Vou fazer um vídeo tirando todas as compensações do amplificador para mostrar para vocês a seguir de como é feito esse tipo de linearização. Primeiro você tem que estar com o valor absoluto dominado, né? O C-domine. Só que no caso desse amplificador você tem dois dispositivos em um só. É como se tivesse dois amplificadores juntos, operando com a mesma saída, ok? O sistema de drive é um sistema normal entre o single par diferencial e o dual par diferencial, ok? Normalmente o que a gente percebe nesse circuito aqui, ó, que nós temos um controle nesse setor e um controle nesse setor. Então esse par diferencial que vocês estão vendo aqui, ó, ele atua diretamente nesse VAS. E esse outro par diferencial que vocês estão vendo ali, esses dois transistores, atua nesse outro VAS aqui. Ok? Aqui são os drives do amplificador. Ok? Então, nesse amplificador, eu fiz uma disposição diferente dos drives. Ou seja, ele não tem nenhum contato com o dissipador principal. Ele tem seu próprio dissipador. É um dissipador que dá as características isoladas de cada drive, que aqui são os drives, e o nosso multiplicador de VBE, que faz justamente o controle do BIA. Só que esse multiplicador de VBE, ele é um pouco diferenciado, porque ele tem que fazer uma razão de compensação de um polo positivo, polo negativo. Então, a distorção de crossover aqui, ela é muito ferrenha se você não fizer a calibração correta desse item aqui, ok? Então, um dos percussores de distorção harmônica é você começar a equilibrar o setor de multiplicador de VBE, ok? Eu, no caso, tive que botar essa compensação aqui, ó, desse capacitorzinho, porque o transistor que está aqui é um transistor que tem uma certa velocidade, e se eu deixar ele sem nenhum tipo de proteção, né, contra efeito Miller, ele vai ter uma oscilação, e isso é indesejável para o multiplicador de VBE. No mesmo caso, eu utilizo para o meu VAS1 e VAS2, ok? E vou até desligar um pouco o amplificador, porque eu estou mexendo com ele ligado e estou com 120 volts aqui, né, ponto a ponto. Então eu estou aqui, ó, reduzindo a tensão, né? Jogar um sinal aqui para cair mais rápido.
Então, gente, o amplificador ele precisa ser adequado e ter uma certa verificação antes de você liberar para o seu cliente. Que é um diferencial aqui da PWT, é que todos os amplificadores são verificados pontualmente, sem nenhum tipo de vantagem ou desvantagem para quem vai comprar, ok? Normalmente é mais vantagem, porque você vai ter realmente um amplificador que foi testado, analisado, sua forma de onda, porque se você for produzir com a certa quantidade, você não vai conseguir ter uma resultante de testes absoluto, porque você vai ter que fazer realmente teste por amostragem, e não é bem isso que a gente quer como diferencial aqui do nosso produto, certo? Voltando mais uma vez a essa topologia, eu vou mostrar para vocês e vou provar por A mais B, através até de uma apresentação prática desse amplificador, baseado na análise do nosso esquema elétrico desse amplificador. É evidente que não vai ter valores, porque é um projeto que eu estou colocando em linha. Ele tem uma grande bagagem aí do Dr. Marshall Litt. Se vocês não conhecem o Dr. Marshall Litt, eu peço que vocês deem uma lida. Ele realmente utilizou o que foi de mais próximo do amplificador high-end para tentar chegar a esse amplificador. E os estudos mostram que esse amplificador ele é um amplificador arrojado, desde que ele tenha realmente um equilíbrio dinâmico. Então não precisa você ter os 4 transistores com beta casado aqui do nosso par diferencial. E aí esse par diferencial é o par diferencial mais simples que tem. Não tem nenhum tipo de controle de corrente, a não ser o nosso sistema de regulação de tensão. Ou seja, a tensão que chega aqui, que alimenta esse amplificador, por mais tensão que você tenha aqui, ele não vai afetar nas correntes dos pares diferencial. Como nesse setor eu não trabalho com tensão, trabalho com corrente, né? Então tem uma corrente estabilizada, de certa forma. Mas quando eu venho aqui para o nosso circuito VAS, é um VAS duplo com booster. Esses VAS aqui, gente, ele tem uma particularidade que eu vou descrever agora para vocês. Na verdade, um amplificador single par diferencial, ele tem somente um VAS. Então esse VAS, ele trabalha em classe A, ok? Isso não quer dizer que nesse amplificador, o que está aqui, trabalhe em classes diferentes. Porém, o que é aproveitado aqui nesse VAS somente é o semiciclo negativo. E nesse aqui, o semiciclo positivo. Então, ele vai operar em 360 graus, ok? Em classe A de polarização. Porém, o lado positivo desse cara aqui é o que vai ser amplificado. E o lado negativo desse é o que vai ser amplificado. É como se tivesse um amplificador aqui em ponte, para vocês entenderem o funcionamento, ok? Então o que acontece? Quando você joga uma senoidal aqui na entrada, esse par diferencial ele vai amplificar os dois módulos positivo e negativo da forma de onda, mas só vai ser aproveitado a partir do VAS somente um sinal. Ou seja, quando esse sinal tende a cair para zero, ele vai trabalhar com outro semiciclo e vice-versa, ok? Então nessa passagem nós temos uma incidência de distorção de crossover maior. Então nós temos que trabalhar muito bem o nosso circuito de multiplicador de VBE. Senão você vai ter vários modelos aí de distorção, além de outras variantes, que é a falta de linearização. Você vai ter um problema na sua largura de banda, você vai ter um problema na sua no seu ângulo de fase de ataque do amplificador, e você vai ter um amplificador que, se você deixar, ele mesmo vai se anular. Então esse é o mérito de você ter uma análise profunda, conhecer esse tipo de análise, até para você praticar melhor a sua manutenção corretiva desses amplificadores. Então normalmente quando você faz intervenção, vocês trocam a saída, drive, alguma outra coisa mais, mas não se tendem a olhar pelo VAS.
E o VAS, por incrível que pareça, é a etapa que sofre mais desgastes do amplificador, depois da estágio de saída, né? Mas se você trabalhar com ele com a impedância prevista do projeto, você não vai ter problema com sua saída, ok? Mas em compensação, esses transistores aqui, ó, eles obrigatoriamente ele tem que ser de boa qualidade. Boa não, excelente qualidade. Se eles não forem, o que vai acontecer? Você vai ter um problema de distorção por fase. E isso aqui você vai tentar equilibrar, tentando ajustar esse VAS e esse outro VAS. Porém, você vai mexer, para poder você ter uma tensão de 0 volt na saída, você vai tentar usar essa técnica de balanceamento dos dois VAS. Com isso, você vai perceber que um vai trabalhar mais do que o outro, mesmo você tendo aqui o ajuste de 0 volt na saída, mas se você não fizer que esse VAS trabalhe próximo a esse, você vai ter justamente problemas de distorção. Vai tentar corrigir, aumentando capacitores, aumentando compensações. O que você vai conseguir realmente vai ser reduzir a largura de banda do amplificador. Então, gente, esse é um assunto muito importante para que vocês compreendam. Eu estou subindo esse vídeo justamente para o pessoal que trabalha em manutenção. Está vinculado aqui o nosso tutorial de amplificadores, tá? Embora eu vou fazer um outro vídeo analisando tecnicamente, né, o projeto em si para o pessoal de tutorial de projeto. Então, se você é tutorial de amplificador, quer conhecer o fio da meada desse amplificador, eu peço que você faça um upgrade no seu tipo de membro, né? Saia de tutorial de amplificador, vai para tutorial de projeto. Inclusive, para mim, é o melhor que tem, porque tem vários assuntos que eu realmente debato com a turma aí em relação a esse tipo de amplificador. E principalmente no setor de análise de projeto, que para mim é o fundamental para qualquer técnico fazer uma intervenção mais segura e precisa sobre esse tipo de amplificador, ok? Então nós vamos fazer, a partir desse vídeo, né, nós vamos lançar provavelmente aí todo mês um vídeo sobre esse assunto, que nós vamos comparar um amplificador single end para um dual e vamos analisar os pontos fortes e os pontos fracos desses amplificadores. O que vocês precisam saber nesse vídeo é que esse par diferencial precisa estar casado e esse está casado. Não os dois com um beta diferente, mas obrigatoriamente você tem que ter uma qualidade bem precisa dos VAS, ok? Ou seja, o ganho desses caras aqui, ó, não pode ter nenhum tipo de discrepância, tem que ser transistores originais, procurar o máximo possível trabalhar com transistores de boa qualidade e procedência, e você vai ter um resultante que vocês vão perceber nesse amplificador. Então, observe a senoide. Eu vou partir o amplificador, tá? Ele não vai dar nenhum tipo de espúrito, nem subir, nem descida da margem do osciloscópio, é sinal que ele está polarizado corretamente, ou seja, nenhum polo intervém no outro. Eu tenho um sinal, ó, dessa qualidade que vocês observam, ó. Eu vou até mexer aqui na amplitude dele para a gente não ultrapassar e queimar a entrada do osciloscópio. Tá aí a potência dele, ó. Cefamento desta natureza, sem nenhum tipo de ruído, tá, gente? O amplificador tem nenhum ruído. Você precisa ter o quê? Uma fonte de boa qualidade, precisa ter realmente uma boa filtragem e um excelente equilíbrio do amplificador, tá certo? Então esse aí, ó, você só vai ver aqui na PWT. A gente mata a cobra, gente, e mostra o pau para vocês, tá certo? Tá aí, ó, forma de onda senoidal limpa. E isso eu tô a 1 kHz. Vamos para o limite, né? Superior de 20 kHz, ok? Tá aí, o sinal de 20 kHz, limpo. Então tá aí a diferença de um amplificador linearizado para um que não está sendo linearizado. Vocês vão ver também aqui. Eu vou pegar um exemplo de um amplificador que eu vou fazer ainda a linearização dele, ok? Então não adianta você pegar o circuito pronto, como está aqui, botar os componentes e liberar ele para uso. Na verdade, o buraco é mais embaixo. Então a linearização, gente, é importante. E quando você aprende a fazer a linearização, você não vai deixar mais um amplificador passar batido na sua mão, ok? Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje
feito para os membros do canal, Luiz Coelho PWT, tutorial de amplificador, tá? Mas se vocês quiserem acompanhar a nossa rotina de testes, nós vamos ter vídeos inéditos aí, tutorial de projeto, ok? Então tá aí. Para quem gosta de amplificador, e olha que esse amplificador, gente, é caceteiro, 3 pares de transistor de saída, duplo VAS, duplo CCS estabilizado e duplo par diferencial, ok? Tá lá, ó. Show de bola o amplificador, tocando terror aqui. Em breve aí nós vamos ouvir um pouco do amplificador, né? E vou mostrar para ele as revitalizações que nós estamos fazendo com esse amplificador aqui. Com toda certeza, quem tem seu amplificador de signos botando uma máquina dessa aqui, ó, vai se surpreender com as características do áudio que você vai ouvir. Vai voltar aqueles velhos tempos, né, dos amplificadores bom, aveludado, som gostoso de ser ouvido. Então é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos que vamos.